Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos então para o nosso quarto exemplo dessa nossa nona aula de circuitos elétricos, que vai ser o exemplo que eu vou resolver com vocês, o circuito LC, que nada mais é do que um circuito composto de capacitor e indutor. E a primeira diferença com relação aos últimos exemplos, né, que eu resolvi com vocês, o circuito RC e o circuito RL, a primeira diferença que vocês já devem estar percebendo é que nesse caso daqui, o circuito LC que a gente vai estar trabalhando é um circuito sem a presença de fonte. Nos casos de circuito RC e RL, eu trabalhei tanto com os circuitos RC e RL com fonte quanto sem fonte. Nesse caso aqui do circuito LC, eu só vou trabalhar com vocês o circuito sem fonte elétrica, né? Sem fonte de força eletromotriz. Por que isso? Porque, como eu comentei com vocês, o meu objetivo nessa aula de circuitos é trabalhar circuitos que a fonte de tensão fornece uma tensão constante. Nesse caso daqui, como a gente vai ver, circuitos LC, eles geram oscilações de correntes. De forma que é possível trabalhar aqui também com uma fonte de tensão de diferente potencial constante, né, de força eletromotriz constante. É possível. Porém, essa fonte daqui ela não vai trazer nenhuma análise rica, nenhuma análise interessante para o nosso circuito LC. Né? Circuitos LCs com fonte de tensões são interessantes serem analisados quando essas fontes de tensões elas não são fontes de força eletromotriz constante. Quando elas fornecem, por exemplo, né, uma força eletromotriz que oscila no tempo do tipo seno de ômega t. Quando a fonte do sistema, né, fornece uma força eletromotriz que varia no tempo, aí sim a gente tem realmente contextos interessantes, né, situações com fonte de tensão que carregam física nova, carregam análises físicas interessantes para poder colocar junto aqui no circuito LC. Mas no caso, como as fontes de tensão que a gente está levando em conta, elas fornecem uma diferença de potencial fixa, essa diferença de potencial fixa não gera nada de novo, nada de interessante no circuito LC. Por isso que eu só vou analisar com vocês aqui um circuito LC somente com indutor e capacitor sem nenhuma fonte de tensão, igual eu tinha feito nos circuitos anteriores. Mas aí, se não tem nenhuma fonte de tensão, você ainda pode me perguntar, Felipe, o que vai gerar a movimentação de cargas nesse sistema? Porque tanto no circuito RC quanto no circuito RL, a fonte de tensão ela era importante para começar fornecendo alguma energia para o circuito, e a partir disso a gente conseguir desenvolver as nossas soluções, ok? Nesse caso aqui, quem é que vai fornecer? Nesse caso, quem vai fornecer vai ser o capacitor, ok? Eu vou fazer a análise do circuito LC com vocês, considerando que inicialmente o nosso capacitor está carregado, ok? Então vamos supor que, por exemplo, sei lá, essa daqui é a placa positiva, essa aqui é a placa negativa, né? Na prática não vai fazer muita diferença de quem é positiva e quem é negativa, porque como eu vou mostrar para vocês, isso vai acabar alterando. Okay, mas vamos supor que essa placa daqui é a placa positiva, essa daqui é a placa negativa. E aí, no caso, né, a carga inicial que eu vou considerar aqui, né, para o nosso capacitor vai ser o que eu vou chamar de Q0. Então, né, o fato de nós estarmos trabalhando com um capacitor inicialmente carregado, né, e também, né, junto ao fato de que esse circuito fornece um caminho natural entre a placa positiva e negativa, isso vai fazer com que apareça uma corrente. Okay? E aí, no caso, o comportamento dessa corrente vai ser o que a gente vai analisar nesse nosso circuitinho daqui, né, nesse nosso exemplo 4. E, né, claro, assim como qualquer circuito elétrico que a gente vai trabalhar, né, para que a gente, né, consiga resolver, né, entender como é que vai ser a dinâmica desse circuito, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar as leis de Kirchhoff aqui. Né? Mais especificamente, né, nós precisamos aplicar a nossa primeira lei de Kirchhoff, porque esse nosso circuito é um circuito de malha única, não tem nós, então só vai ter primeira lei de Kirchhoff. Para trabalhar com a primeira lei de Kirchhoff, o que a gente precisa fazer? A gente precisa convencionar um sentido que a gente vai varrer, né, as quedas de tensão ao longo, né, do nosso circuito, e também um sentido prévio de qual que vai ser a corrente. Eu vou calcular aqui as quedas de tensão nesse circuito da mesma forma que eu calculei todos os outros, no sentido horário, uma opção minha. Você poderia calcular no sentido anti-horário, não tem nenhum problema. E aqui eu vou considerar o sentido da corrente como também uma corrente no sentido horário, né, que vai ser esse I daqui, ok? Eu estou atribuindo esse sentido de corrente, né, como sentido padrão, digamos assim, exatamente pelo fato de que eu estou considerando que esse capacitor, inicialmente, ele está com a carga mais nesse cara daqui e com a carga menos aqui. Então, inicialmente, a gente sabe que a corrente ela vai ser nesse sentido que eu estou determinando. Se ela vai inverter ou não, a gente vai ver isso com a solução das equações. Mas, enfim, esses vão ser os sentidos que a gente vai trabalhar. Dado isso, né, vamos aplicar aqui a nossa primeira lei de Kirchhoff, partindo aqui deste ponto, né, e claro, varrendo aqui no sentido horário, que foi o sentido que a gente convencionou. Então, primeiramente, né, primeira queda de tensão que vai aparecer, queda de tensão no capacitor a favor da corrente. Né? Qual que vai ser essa queda de tensão? A queda de tensão vai ser Q dividido por C, ok? Queda de tensão em um capacitor. Depois, né, o próximo elemento vai ser o quê? O indutor, queda de tensão ao longo da corrente também, né, já que a gente está varrendo aqui no sentido horário. Né, e quanto é que vai valer esse cara? Vai valer L DI dt. Esse cara todo aqui, né, varremos todos os componentes do circuito. Esse cara aqui vai ser igual a zero, ok? Então essa vai ser a equação que vai definir o nosso circuito LC. E aqui percebam, né, um dos termos tem a carga do capacitor, esse Q, e o outro tem a corrente
no indutor, que é a corrente no circuito, né? Como eu comentei com vocês lá no contexto, né, do circuito RC, né, a gente tem a relação de que a corrente que está passando no circuito, ela está relacionada com a carga no capacitor, certo? A variação da carga no capacitor ela é gerada pela corrente no circuito. Então o nosso I, na verdade, ele também pode ser escrito como um dQ dt. De forma que a gente pode escrever essa equação de duas formas. A gente pode escrever essa equação como sendo uma equação diferencial de segunda ordem na carga, porque aí a gente vai escrever esse I como dQ dt, e aqui vai aparecer carga e segunda derivada da carga no tempo, ok? Ou a outra opção é, vamos derivar essa expressão toda no tempo e obter uma equação de segunda ordem na corrente, que é o que eu vou fazer aqui, né? Por quê? Porque o mais importante para a gente na análise de um circuito é sempre a corrente dele, não a carga no capacitor. Na prática, se você quiser a carga no capacitor, não tem nenhum problema, né? Como vocês vão perceber, né? Se vocês não perceberam, façam as contas aqui. A equação diferencial para carga e para corrente é idêntica, então as soluções são as mesmas, né, só mudando as condições de contorno. Mas bom, né, derivando essa expressão daqui no tempo, qual que vai ser a expressão que a gente obtém, né, e claro, fazendo com que o termo de derivada mais alta ele fique acompanhado de uma constante 1, que a gente vai obter vai ser um d2i dt2 mais, aqui eu vou colocar a constante separada, 1 sobre LC vezes I é igual a 0. Okay? Essa equação daqui talvez seja, né, a equação mais familiar para um físico, né? Talvez a equação que mais vai aparecer na vida de um físico, que, olha só, é a equação do oscilador harmônico. Para resolver essa expressão, a gente tem várias formas possíveis, né? Eu vou usar aqui as duas mais tradicionais, né? A primeira eu vou enunciar e a segunda eu vou resolver a partir dela mesmo, ok? Que é o seguinte, dado que nós temos derivadas da função mais constante vezes a função igual a zero, né? A primeira coisa que a gente pode pensar é, olha, esse tipo de equação é uma equação que está com a cara de solução exponencial. Então, suponha aqui uma solução geral, a exponencial de αt, e joga aqui para ver quais são as condições que você obtém para o alfa. A outra possibilidade é o quê? Olha, aqui eu tenho derivada segunda de uma função é proporcional à função, mas com sinal negativo. Isso é exatamente o comportamento de senos e cossenos, né? As funções oscilatórias. Se você pega o seno e deriva duas vezes, né, ele vai dar menos seno vezes alguma constante, né, que pode estar relacionado com o argumento do seno. Mesma coisa para o cosseno. Então a segunda possibilidade seria o quê? O nosso I de t ele vai ser igual a um A cosseno de ômega-t mais um B seno de ômega-t. E aí, jogando essa expressão para cá, a gente vai obter exatamente quem que é o nosso ômega. E aí, claro, uma pergunta natural que poderia aparecer é, Felipe, essas duas soluções elas não são consistentes? E a resposta é não. Se vocês pegam essa primeira equação e jogam aqui na expressão, vocês vão obter, primeiro, que o alfa tem dois valores possíveis. Um dos valores é positivo e o outro é negativo, porém, ambos os valores são imaginários. Então, o alfa pode ser escrito do tipo I beta, em que beta é um número real. Uma exponencial imaginária nada mais é do que superposições de senos e cossenos, então elas são compatíveis. A gente sabe que correntes físicas são grandezas reais, certo? Não faz sentido uma corrente imaginária no sentido experimental da coisa, então eu já vou partir de uma solução totalmente real e não uma solução que envolve número imaginário, mas você pode, enfim, fazer as duas soluções, não tem nenhum tipo de problema, ok? Então esse aqui vai ser o tipo de solução que a gente vai escrever, né? A partir disso, o que a gente faz? Vamos jogar essa expressão aqui e, enfim, calcular as derivadas e tudo, né? Só para poder poupar um pouquinho de tempo, né? Porque agora é só fazer derivada, né? Se você joga essa expressão aqui, comparando o termo cosseno com o termo de cosseno, comparando o termo de seno com o termo de seno, a gente vai chegar na nossa, né, conclusão nem um pouco, né, inesperada de que esse ômega ele vale quanto? 1 dividido por raiz de LC. Ok? E por que eu digo nem um pouco inesperada? Porque, como eu comentei com vocês, deve ser óbvio para todo mundo, essa equação é a equação do oscilador harmônico. Certo? E se vocês se lembrarem, como é que era uma forma de a gente escrever o oscilador harmônico? Não era derivada segunda, né, com relação ao tempo, mais ômega 2 vezes a função é igual a zero? Né? Essa não é uma forma de escrever a nossa expressão do oscilador harmônico, né? Derivada segunda, mais ômega 2 vezes função é igual a zero? Quem está fazendo o papel de ômega 2 aqui? 1 sobre LC. Né? Então, enfim, só analisando a expressão geral de um oscilador harmônico, aqui já fica imediato que a nossa frequência, né, que nesse caso aqui também muitas vezes é chamado de ômega 0. Eu vou chamar esse cara daqui de ômega 0, porque no circuito RLC esse cara vai aparecer de novo, só que ele não vai ser exatamente a frequência de oscilação, né? Exatamente porque vai ter um fator atenuante da resistência. Então aqui eu vou chamar de ômega 0, que seria a frequência natural, né, de vibração desse nosso sistema daqui. Então, bom, dado que essa aqui é a nossa solução geral, né, e essa aqui é a nossa frequência dos senos e dos cossenos, agora o que a gente tem que fazer? Né, para que a gente consiga descrever esse nosso exemplozinho daqui, a gente tem que colocar nossas condições de contorno, porque, claro, esse A
e esse B, eles são arbitrários, né? Porém, perceba que a nossa condição de contorno é com relação à carga e aqui a gente tem uma expressão da corrente. Como é que a gente faz para poder pegar essa expressão e jogar aqui? A gente tem que, de alguma forma, né, conseguir aplicar essa expressão para o comportamento da carga e, a partir dessa relação, né, abstrair exatamente essa condição de contorno para a corrente. Olha só, isso aqui é bem simples, na verdade. Como eu comentei com vocês, né, se a gente fizesse essa substituição nesse cara, ao invés de derivar essa expressão e chegar nessa que a gente trabalhou, a gente chegaria na mesma expressão, só que aqui com Q e aqui com Q. Então seria derivada segunda da carga no tempo, e aqui seria carga. Então percebam, qual que é a nossa solução da carga no tempo? A solução da carga no tempo, ela também não vai ser, por consequência, um alfa. Aqui eu estou colocando alfa para não confundir com esse A e com esse B, ok? Cosseno de ômega 0t mais beta seno de ômega 0t. A partir disso, né, essa expressão daqui, essa condição de contorno, ela é facilmente colocada nessa expressão da carga. Por quê? Porque se a gente coloca esse cara daqui, né, quanto é que vai dar o nosso Q de 0? Cosseno de 0 vai dar 1, então aqui vai ficar alfa, mais beta seno de 0 é 0, então aqui vai dar simplesmente 0. Então, quem que vai ser o nosso alfa aqui? O nosso alfa vai ser o nosso Q0. Mas aí perceba, né, somente com essa condição de contorno a gente não consegue falar quanto é que vale beta. A gente precisa de uma segunda condição de contorno, exatamente porque uma equação diferencial de ordem n precisa de n condições de contorno para ser determinada. E outra condição de contorno é essa que a gente precisa ter para poder resolver o problema, né? Aqui tem um jeito fácil de se visualizar, que é o seguinte, deve ser visível para todo mundo, né, que essa expressão daqui, Q de t, né, esse alfa e esse beta, obviamente, está relacionado com esse A e esse B da corrente. Por quê? Porque a gente tem uma relação de que, né, a corrente e a carga, né, a carga do capacitor são relacionados, uma função relacionada com a outra por meio de uma derivada. A partir disso, se a gente faz esse dqdt, se a gente simplesmente chega aqui e deriva a nossa função a nossa carga em função do tempo, o que vai aparecer aqui? Aqui vai aparecer um menos alfa ômega 0 seno de ômega 0t, ok? Porque a derivada de cosseno é menos seno, mais beta vezes ômega 0 cosseno de ômega 0t, exatamente porque a derivada do seno é cosseno, ok? E, claro, né, se esse cara daqui é a derivada da carga no tempo, quem que é esse cara daqui? Essa função é a função da corrente, que é exatamente a função que a gente tem aqui, ok? E aí, claro, né, comparando, né, essa expressão com a nossa solução da corrente, o que a gente obtém? A gente obtém que o nosso A ele vai ser beta vezes ômega 0, porque é o termo que acompanha o cosseno, e que o nosso B vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos alfa ômega 0, ok? Aqui a gente já viu que o alfa vale Q0. Então a gente já pode falar de cara que o nosso B vale Q, ele vale Q0 vezes ômega 0. Percebam, Q0 é uma das condições de contorno, certo? É uma informação que a gente passa para o problema, que a gente pode passar, que é a carga inicial do capacitor. Eu falei que a gente tem essa informação. E ômega 0 também é uma informação que a gente tem. Ômega 0 depende de L, que a gente tem que saber, é a indutância do nosso indutor, e o C é a capacitância do nosso capacitor. Então esses dois casos aqui são conhecidos. O único fator aqui que não é conhecido, que é um fator livre, é esse beta. Okay? Então, na prática, a outra condição de contorno que a gente precisa é uma condição que nos permita determinar quem que é esse beta. Para ficar um pouquinho mais direto, né, eu já vou substituir esse B daqui exatamente pelo nosso menos Q ômega 0, ok? Então, aqui por menos Q0 ômega 0 vezes seno, ok? E aqui, né, no caso, eu não vou colocar esse beta ômega 0 aqui, por quê? Porque entre beta ômega 0 e A, é melhor colocar A, porque fica só uma constante, ok? Então, enfim, na prática, a nossa condição de contorno que a gente precisa, né, a mais, é uma condição que nos permita determinar esse A. Agora, como é que a gente faz para determinar esse A? Basta que a gente conheça a corrente no instante inicial. Por quê? Porque a partir daqui, o que é I do tempo inicial? Né, que por definição a gente chama de I0. Esse cara daqui não é a expressão quando t é igual a 0. Quando t for igual a 0, quanto é que vai dar esse cara? Vai dar A, ok? Então significa que a outra condição de contorno que a gente precisaria conhecer seria qual que é a corrente no instante inicial. E aí, né, conhecendo essa condição, a gente dá o nome dela de I0, ok? E na verdade, né, seria até esperado que essa seria a condição de contorno que faltava. Por quê? Porque quando a gente escreve essa expressão daqui, tradicionalmente, quais são as condições de contorno que a gente pega, né, para poder determinar a solução de uma equação? Não é o valor da função no instante inicial e da sua derivada no instante inicial? Agora, quem que é a derivada no tempo da carga? É exatamente a corrente. Então, esse cara daqui é, por definição, I0, ok? Que é exatamente a informação que a gente tem. No caso, né, a gente poderia ter condições de contorno diferentes dessas duas daqui para poder, né, ter a solução do nosso problema. Por exemplo, a gente poderia falar que as condições de contorno seria qual que é a corrente no tempo inicial e qual que é a variação da corrente no tempo inicial. Conhecendo essas duas informações, a gente também resolve totalmente o nosso problema. Porém, é mais natural a gente conhecer a carga no capacitor, inicialmente, do que a variação da corrente.
né, é muito mais natural. Por isso que eu coloquei aqui como condição de contorno a carga no capacitor. Então, por conta disso, né, eu já vou substituir aqui esse nosso A por um I0, ok? E aí já fica claro que este nosso problema ele é completamente determinado a partir, né, do conhecimento da corrente inicial e da carga inicial do capacitor, né? Então, essas são as condições de contorno que a gente precisa colocar. E claro, né, vamos analisar um pouquinho essa expressão, né, começando, né, exatamente pelo desenho dela, graficamente falando. Né, porém, para, né, desenhar graficamente essa expressão, né, como aqui, né, aqui aparece uma constante vezes cosseno, menos outra constante vezes seno, sendo que essas constantes daqui, né, dependem exatamente de problema para problema, porque cada problema diferente vai ter uma corrente inicial e uma carga inicial diferente, né, é mais conveniente a gente escrever essa nossa expressão da corrente de outra maneira. Aí no caso, né, fica de exercício aqui para vocês, né, um exercíciozinho simples, né, essa corrente daqui também pode ser escrita, né, como sendo um I de T é igual a uma constante qualquer, ok? Vezes cosseno de ômega 0t mais uma fase φ, ok? É possível escrever essa expressão aqui de cima dessa forma daqui. Aí fazendo isso, claro, né, tanto esse A quanto esse φ passam a ser funções de I0, Q0 e ômega 0, né? Ou se você preferir, de I0, Q0, L e C, ok? É uma conta simples, não é uma conta complicada, ok? É só braçal, né? Não tem nenhum raciocínio, nenhuma interpretação muito sofisticada disso. Então fica aqui como exercício, né? Para vocês praticarem um pouquinho o cálculo braçal. Então, bom, dado isso, vamos desenhar aqui, né? Como é que é o gráfico, como é que é o comportamento da corrente, né? Exatamente em um circuito LC, ok? O comportamento da corrente, né? Como é possível ser percebido, né, nessa expressão daqui, né? Pode ser visto como algo assim do tipo, né? Algo assim, né? Algo oscilatório. Aí esse cara daqui, né, seria exatamente o que a gente está chamando de A, né, que é a amplitude aqui da nossa corrente. E percebam, no tempo t igual a zero, que vai ficar A cosseno de φ. Então esse ponto daqui, né, que a função começa, ele é o quê? Ele é um A cosseno de φ, ok? Então, enfim, dado um gráfico oscilatório qualquer, sempre dá para você escrever dessa forma, né, procurando quem que vão ser exatamente a fase aqui e a amplitude, ok? Mas o que importa é que é uma função oscilatória, né, do tipo senoidal. É por isso que eu comentei com vocês no início desse exemplo que o circuito LC com fonte só vale a pena ser analisado quando a fonte é uma fonte que varia, né, a força eletromotriz varia no tempo. Se a gente pega uma fonte oscilatória, a gente pode estudar, inclusive, situações de ressonância para um circuito LC. A gente vê que as oscilações elas vão explodindo, né, pelo fato de a gente não ter uma resistência para poder dissipar energia. Enfim, as análises são mais ricas, mas nessa aula eu não vou trabalhar com circuitos de corrente alternada. Porque corrente alternada eu digo provocada por uma fonte, porque obviamente, né, essa nossa solução, né, aqui de corrente representada pelo gráfico é uma corrente alternada, ok? Um fator interessante a respeito disso, né, fica aqui a dica, é que percebam, quem é que dita essa oscilação? Quem é que dita se essa oscilação vai ser rápida ou se ela vai ser devagar? Vai ser exatamente esse L e esse C, certo? Esse 1 sobre raiz de LC. Se vocês se lembrarem, como é que é o período de uma oscilação? Não é 2π sobre ômega? A partir disso, o período de uma oscilação aqui de um circuito RLC pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo 2π raiz de LC. E esse cara daqui tem uma aplicação importantíssima que, assim, claro, tem muitas aplicações, mas tem uma aplicação muito simples que é uma pergunta de muitos alunos, inclusive na época quando é mais novo e tudo, e que depois é uma dúvida que acaba se perdendo, que é o seguinte: como é que um relógio digital estipula um padrão de tempo para poder marcar exatamente as horas, certo? Quando você coloca um cronômetro no relógio digital, como é que ele sabe o que é 1 segundo, 2 segundos? Uma maneira de você ensinar isso para ele é através de um circuito LC. Você cria um circuitinho dentro do seu relógio com um indutor e com um capacitor. Naturalmente, sempre que esse capacitor tiver alguma carga, ele vai oscilar naturalmente nesse cara. E, a partir disso, cada oscilação vai demorar quanto tempo? Esse cara. Se você conhece a indutância e você conhece a capacitância, você sabe quanto tempo demora perfeitamente para poder fazer com que cada uma dessas oscilações aconteça. E se você sabe esse tempo, você sabe estipular. 1 segundo equivale a quantas oscilações desse meu circuito interno. E isso forma um padrão de tempo que você pode usar para relógio digital. Ok? Não só para relógio digital, mas para qualquer coisa que você precise de um padrão de tempo digital. Né? Um circuito LC é a maneira mais simples, porque tanto o indutor quanto o capacitor são componentes passivos. Então são componentes muito simples de serem fabricados, muito simples de serem manipulados, ok? Não significa que essa é a forma mais simples de construir, né, a engenharia desse tipo de coisa, né, que vai ter um padrão digital de tempo, mas percebam, é uma maneira física que a gente tem de obter naturalmente um padrão de tempo. E aí vem aquela nossa última análisezinha, né, mas tão importante quanto qualquer outra que a gente tenha feito, que é, essa solução oscilatória ela faz sentido? Fisicamente falando, né? E a resposta, né, óbvia, é claro que faz sentido, né? Por quê? O que a gente esperaria fisicamente desse tipo de circuito?
Vamos lá, ver se vocês concordam comigo. A partir do momento que eu ligo aqui o capacitor, obviamente vai aparecer alguma corrente no circuito. Certo? Uma corrente que vai da placa positiva para a placa negativa. E essa corrente ela vai continuar aparecendo, né? Claro, enquanto o capacitor estiver carregado, né? Porque enquanto ele não descarregar, a tendência das cargas vai sair da placa positiva para a placa negativa. Porém, percebam, à medida que esse cara vai descarregando, ele vai variando o campo magnético daqui. E a variação desse campo magnético vai produzir uma força contra a eletromotriz que produz uma corrente contrária à variação dessa carga, à variação da corrente do circuito. Então perceba, o que aqui está falando é o quê? O capacitor ele tende a querer produzir, ele tende a querer aumentar a corrente elétrica do sistema, exatamente para ele poder descarregar. Mas à medida que ele faz isso, esse circuito, o nosso indutor, ele vai produzir uma força, uma corrente contrária, certo? Uma corrente via lei de Faraday, certo? Que vai se opor exatamente a essa tendência do capacitor de aumentar a corrente. Então aqui a gente vai ter uma briga. Ora o capacitor querendo aumentar a corrente, mas o indutor não deixando, querendo reduzir. Até que vai chegar um momento que o capacitor ele vai perder a carga elétrica dele. E aí ele não vai querer induzir mais corrente nenhuma, porque ele já está sem carga. A partir do momento que ele para de induzir essa corrente, a corrente no circuito vai reduzir. Mas quando a corrente no circuito induz, o que vai acontecer com o indutor? O indutor vai olhar para o capacitor e falar, não, você não vai ficar variando bruscamente essa minha corrente não. E o fato desse cara parar de produzir corrente elétrica vai fazer com que esse cara daqui comece a produzir a corrente elétrica do circuito. Exatamente por quê? Porque se esse cara para de produzir, varia o campo magnético no tempo dentro desse indutor, vai aparecer essa corrente daqui que vai aumentar, né, a corrente do circuito. Essa corrente do circuito vai fazer com que esse capacitor carregue. Se ele está carregado, ele vai querer descarregar e vai ficar fazendo essa ida e volta, né? Ora o capacitor vai querer descarregar e o indutor vai falar, vamos com calma, porque ele é um fator de inércia. E ora esse cara daqui vai querer parar de mandar corrente elétrica porque a carga dele está acabando, mas o indutor vai chegar e falar, opa, não, vamos continuar fluindo aqui corrente, exatamente porque ele é um fator de inércia. Porque lembrando, a inércia é um princípio de mão dupla, certo? Ela atua tanto fazendo com que um sistema em repouso queira continuar em repouso, e também atua, né, de forma a fazer com que um sistema em movimento tenda a continuar em movimento. Essa briga do capacitor e do indutor que gera essas oscilações, que realmente é um comportamento fisicamente, né, esperado. Mas bom, dado isso, né, não tem muito mais o que analisar aqui no circuito LC, então eu vou encerrar nossa aula aqui. O circuito LC, né, e o RLC, que vai ser o próximo que a gente vai trabalhar, eles são circuitos muito ricos, né, principalmente quando a gente tem fontes que variam no tempo, né, mas que não é o nosso caso aqui. Né, então, pelo menos, né, nesse nosso contextozinho aqui mais simples, né, pelo menos espero que tenha ficado clara a construção, né, por que acontecem essas oscilações, né, e claro, como é que a gente faz para poder aplicar a lei de Kirchhoff, né, nesses problemas.